Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Vamos lá? Vamos dar continuidade no capítulo 2. 1, 2 e já. Contar, organizar e ordenar. Vocês vão abrir o livrinho de vocês lá na página 51, ok? Problema não é problema. Observe a cena. Durante a brincadeira, as crianças espalharam os brinquedos pela casa. Quando a brincadeira terminar, elas precisarão organizar todos os brinquedos. Que sugestão você daria para elas guardarem os brinquedos de forma organizada? Então, meus amores, vocês terão que observar a cena, né? Vejam que temos um monte de crianças aí brincando, né? Só que, quando terminar a brincadeira, elas precisarão guardar esses brinquedos. Como será que elas deveriam organizar esses brinquedos? Que sugestão você daria para essas crianças guardar esses brinquedos mais organizados? Lembram que a gente trabalhou na aula passada a questão de organizar por critério? Ou por tamanho, ou por cores, ou por tipos de brinquedo, né? Então, vocês podem ajudar a organizar esses brinquedos, separando-os por critério. Já imaginou se na hora que terminar a brincadeira, as crianças colocarem todos os brinquedos misturados? Será que eles vão ficar organizados? Pense nisso. Então, você vai sugerir um critério de organização para essas crianças, tá bom? Converse com o papai, com a mamãe ou com o adulto que estiver aí próximo a você. Número 2. Na hora de organizar os brinquedos, uma criança não quis ajudar. Como você resolveria essa situação? Na hora de brincar, todos brincaram, todos se divertiram. Mas no final da brincadeira, em que tinham que organizar os brinquedos, uma criança não quis ajudar. Como você reagiria nessa situação? O que você falaria para essa criança? Como você poderia ajudar a resolver essa situação? Tá bom? Então você vai conversar, vai dialogar aí com quem estiver por perto, né? Com quem estiver auxiliando você na atividade e vai encontrar a melhor solução para esse caso, ok? Página 52. Juntar, organizar, colecionar. Você já aprendeu que os números podem representar diferentes informações. Observe o uso dos números na situação mostrada. Nela, os números indicam a ordem dos vencedores de uma corrida, ou seja, a ordem que um atleta está em relação ao outro. Né? Nós estamos vendo aí um pódio, né? Em que nós vimos aí que temos o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, tá bom? Esses números a gente fala que são os números ordinais, né? Porque eles indicam a ordem, a posição, né? E como a gente disse lá no início do capítulo, os números eles estão por toda parte. Vocês lembram que a gente estudou isso? Que os números estão desde a roupa em que vestimos, o sapato em que a gente calça, os números do telefone, né? A receita de bolo que a mamãe faz, né? Todos os números estão presentes em tudo. Quando a gente vai comprar algo, né? Quando a gente vai lá na balança pesar para ver quanto que a gente está pesando, tá na nossa idade, né? Tá em tudo. Então, os números eles fazem parte do nosso dia a dia. E os números ordinais também fazem parte do nosso dia a dia. Veja como são nomeados os números quando eles indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Então, esses números, eles indicam ordem, tá? Eles indicam uma posição. Eles são chamados de números ordinais. Quando eu acredito que vocês já tenham entrado em um elevador. Quando a gente entra no elevador, a gente tem que apertar o botão com um número, né? No andar, para a gente chegar no andar ao qual a gente pretende. Então, a gente vai lá e fala, eu quero ir para o terceiro andar. A gente não vai falar, eu quero ir no 3 andar. Eu quero ir no terceiro andar. Ou no oitavo,
ou no sexto, né? Então, quando a gente vai andar de elevador, a gente utiliza os números ordinais, né? Primeiro, segundo, terceiro e por aí vai, tá? O mesmo acontece quando a gente vai fazer uma fila, a gente precisa fazer uma fila, né? Tem sempre o primeiro, o segundo, o terceiro. A gente não fala, eu sou o 1 da fila, eu sou o 2 da fila, eu sou o 3 da fila. A gente fala, eu sou o primeiro da fila, né? Então, a gente também usa essa contagem com os números ordinais. Por quê? Porque ele está indicando o quê? Lugar, né? Posição. Também temos os números ordinais nas brincadeiras. Não é muito comum quando vocês estão brincando com os coleguinhas, aí sempre que vocês vão dar início a uma brincadeira, aí sempre tem que falar, eu sou o primeiro, eu sou o segundo, para indicar a ordem de quem vai começar, não é? Pois então, nessas ocasiões nós utilizamos os números ordinais, ok? Página 53, número 1. Leia a estrofe do poema Coleções. Guardo tudo separado em caixinhas, nas cestas, nas sacolinhas e nas gavetas. Observe a cena. Os números escritos nas gavetas indicam como elas estão ordenadas. De cima para baixo, esses números são conhecidos como os números ordinais. Então, meus amores, em cada gavetinha, ela guarda um item da sua coleção. Por exemplo, nós falamos que ela organizou de cima para baixo. Então, nós vamos começar na gavetinha lá de cima, ó. Na primeira gaveta, ela guarda tampinhas. Na segunda, chaveiros. Na terceira gaveta, ela guarda bolinhas de gude. Na quarta, botões. Na quinta gaveta, ela guarda bichinhos. Na sexta, ela guarda lápis. Na sétima, ela guarda carrinhos. Na oitava, ela guarda bonecas. Na nona, figurinhas. E na décima, ela guarda pedras. Então, ela organizou a coleção dela, né? Por critérios, né? Ela separou cada coleção e utilizou e fez uso dos números ordinais, né? Para numerar as gavetas. Letra A. Imagine que você vai guardar alguns objetos. No gaveteiro representado anteriormente, escreva por extenso a ordem da gaveta que você deve abrir para guardar. Então, vocês vão dar uma olhada no gaveteiro da menina, né? E vai escrever em qual gaveta ela guardou os chaveiros, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês não vão colocar, por exemplo, vocês vão olhar lá, ó, tá na segunda gaveta. Vocês não vão colocar na gaveta 2. Não, vocês vão colocar na segunda gaveta. Vão usar os números ordinais, ok? Os carrinhos, em qual gaveta ela guardou os carrinhos? Vocês vão anotar aí. E as figurinhas, ok? Página 54. Veja novamente o gaveteiro e complete as frases de acordo com a organização apresentada. Na quinta gaveta ficam os... Aí você vai lá, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. O que está escrito ali na gavetinha? O que ela guarda ali na quinta gaveta? Você vai anotar aí para mim, ok? E assim sucessivamente, tá bom? Até chegar no finalzinho aqui da questão. Página 54. Na ponta do lápis. Você vivenciou uma situação em que foi necessário usar essa ordem numérica? Em quais situações usamos os números ordinais no dia a dia? Junto com sua professora, registre situações que foram discutidas com a turma. Então, como a professora falou aqui, né? No nosso dia a dia, nós utilizamos os números ordinais. Inclusive, eu já citei até 3 exemplos aqui, né? Então, nós utilizamos os números ordinais no nosso dia a dia, sim. Eu tenho certeza que vocês também já fizeram uso dele. Então, vocês vão conversar aí novamente com o papai, a mamãe ou o adulto que estiver por perto e vão falar sobre essas 3 situações que você fez uso dos números ordinais. Lembrando, números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, ok? Esses são os números ordinais. Então, vocês aí vão dar 3 exemplos
de situações que vocês fizeram uso desse número, ok? Gente, como a gente está finalizando esse assunto de números ordinais, pelo menos aqui nessa sessão, né? Então, eu gostaria de fazer com vocês só uma brincadeirinha aqui para vocês poderem fazer em casa. Vocês podem utilizar lápis, tá? Ou qualquer outro objeto, tá bom? E colocá-los assim, ó, em ordem, como a professora está fazendo, tá? Olha só. Então, eu coloquei aqui alguns lápis na minha mão. Tô colocando na mão para ficar mais fácil de vocês visualizarem, ok? E vocês vão me falar, vão observar aí de casa e vão observar qual é, na minha sequência aqui, qual é o terceiro lápis, qual a posição, qual a cor do lápis que está ocupando a terceira posição. Lembrando que a gente começa a contar da direita para a esquerda, ok? Então, a gente vai observar que o primeiro lápis aqui é o amarelo. O primeiro lápis aqui dessa coleção aqui é o amarelo. Qual que é o terceiro? Muito bem, o rosa. Qual é o quinto? Qual é o quinto lápis dessa coleção? Vamos contar? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. É o lápis preto, não é? Qual é o segundo? Ah, é fácil. Primeiro, segundo. É o marrom claro, ok? E por aí vai. Vocês podem estar treinando, né? Fazendo isso em casa. Pode ser com lápis, para mim o lápis foi mais fácil de eu estar utilizando e mostrando aqui para vocês, mas vocês podem utilizar outros objetos também, tá bom? Não tem problema. Também podem brincar de fazer fila na casa de vocês, com o papai ou com a mamãe, falar quem é que está em primeiro lugar, quem é que está em segundo, quem é que está em terceiro, quem está em quarto, né? E assim vocês irem se familiarizando com esse tipo de número, ok? Na página 55, pare, atenção e siga. Chapeuzinho Vermelho precisa seguir um caminho, ir em frente, virar para o lado, subir e descer, até chegar à casa da vovó. Passe seu lápis no caminho que Chapeuzinho Vermelho deve percorrer. Então, vocês estão vendo aí a imagem da Chapeuzinho, tá? E vocês deverão levar a Chapeuzinho até a casa da vovó. Só que aqui vocês já têm as instruções, não é verdade? Vocês deverão seguir as instruções para que a Chapeuzinho chegue à casa da vovó. Primeiro, vocês deverão ir em frente, depois vocês deverão virar para o lado, subir e descer. Aí vocês chegarão à casa da vovó. É como se fosse um GPS. Quem aí já utilizou um GPS no carro, já viu a mamãe usar ou o papai, né? Às vezes a gente precisa ir num lugar, a gente não sabe direito onde fica, e a gente faz o uso do GPS, não é? Aí fica aquela moça lá falando, vire à esquerda, siga em frente. Então, ela está o quê? Ela está nos mostrando, nos ensinando, né? Qual caminho a gente deve seguir para não errar, para poder chegar em algum lugar, tá bom? Em nosso dia a dia, usamos o nosso corpo como referência para seguir caminhos. Em uma folha branca, atenção, em uma folha branca, peça a seu colega, só que como vocês estão na casa de vocês vão pedir para o papai ou a mamãe, ou se tiver um irmãozinho, né, maior, vocês podem pedi-lo, tá bom? Que contorne a sua mão, a mãozinha que você usa para escrever. E pinte-a. Depois, você é quem vai desenhar em uma folha a mão, né? Ou do papai ou da mamãe, enfim. Colhe a sua folha no seu caderno e escreva um título para essa atividade. Então, explicando novamente, vocês vão pegar uma folha branca, tá bom? Vão pedir para alguém aí na casa de vocês
contornar a mãozinha, mas atenção, a mãozinha que você usa para escrever, ok? Depois você vai fazer o mesmo, tá bom? Com essa pessoa. Você vai contornar a mãozinha também que ela usa para escrever, tá? Depois você vai colar a sua folha no seu caderno e vai dar um título para essa atividade, tá bom? O que você quiser, é só usar a imaginação. Letra B. Você sabe o nome dos lados do seu corpo? A mão que você usa para escrever está em qual lado do seu corpo? Então, a mãozinha que você usou para escrever, ou que você usa para escrever, está em qual lado do seu corpo? A minha está do lado direito. Eu escrevo com a minha mão direita, ok? E a sua? Você usa a mão direita ou você usa a mão esquerda para escrever? Tá? Marque aí para mim. Na página 58, tá no número 1. Tendo como referência as serpentes a seguir, desenhe outra serpente que se arrasta no mesmo sentido. Na letra A, no mesmo sentido. Vejam aqui que a serpente está indo para o lado direito, tá bom? Ela está indo para o lado direito. Então, se está pedindo para você desenhar uma serpente no mesmo sentido, você vai desenhar bem abaixo dela a serpente também indo para lá, para o mesmo sentido, ok? Então, elas têm que estar indo para o mesmo lugar. Letra B. No sentido contrário. Agora, nós estamos vendo essa serpente indo para o lado de cá. Se a outra estava indo para o lado direito, essa está indo para qual lado? Então, você vai desenhar a serpente indo para o lado contrário. Se é o lado contrário, as duas têm que, ir para lados diferentes. Então, você não pode desenhar a serpente aqui embaixo dessa indo para o mesmo lado. Se está pedindo para desenhar no sentido contrário, a outra serpente tem que estar indo para o lado de lá também, ok? Letra C. As serpentes desenhadas por você estão viradas para a direita ou para a esquerda? Vamos pensar aí? Pensem, respondam que depois a gente corrige, ok? Página 59. Pinte as setas do caminho que leva Chapeuzinho Vermelho até a casa da vovó. Dica: as setas devem estar no mesmo sentido, ok? Então, vocês vão observar aí os 3 caminhos que a Chapeuzinho tem para ir à casa da vovó. Só que o único caminho que vai fazer ela chegar lá é o caminho em que as setas estão viradas para o mesmo lado, indo para o mesmo sentido. Se você começou a andar pelo caminho e viu que a setinha está indo para o lado contrário, ou seja, esse caminho não levará Chapeuzinho à casa da vovó. Então, preste atenção, ok? Número 3. Desenho que se pede na cena. Letra A. Uma bandeira amarela na mão esquerda do menino, ok? Então, nós temos aqui uma menina e nós temos aqui um menino. Vocês vão desenhar uma bandeira amarela na mão esquerda do menino. Letra B. Uma bandeira vermelha na mão direita da menina. Então, vocês vão lá na menininha e vão desenhar uma bandeira vermelha na mão direita, ok? Letra C. Um goleiro em frente ao gol esquerdo, tá? Nós temos aí 2 gols, um do lado direito e um do lado esquerdo. E vocês vão desenhar um goleiro em frente ao gol esquerdo. Letra D. O juiz com as mãos para cima, no meio do campo de futebol. Então, vocês vão ter que desenhar um juiz lá no meio do campo, ok? E com as mãozinhas para cima. Letra E. Uma bola dentro do gol. Letra F. Um jogador em frente ao gol direito. Então, vocês vão desenhar um jogador em frente ao gol direito, ok? E letra G. Uma criança entre o menino e a menina. Tá bom? Então, vocês vão seguindo aí as orientações e vão fazendo os desenhos de você. Logo mais a gente vai ver, tá bom? Então, vamos lá. Só treinando um pouquinho. Qual é o lado direito do seu corpo? Direito, esquerdo. Direito,
esquerdo, vocês podem estar treinando esses lados aí na casa de vocês, tá bom? Fazendo brincadeiras. Por exemplo, podem brincar de macaco disse, ou o mestre mandou. O mestre mandou levantar o pé direito. O mestre mandou levantar a mão esquerda. Entenderam? Porque assim fica mais fácil de vocês compreender os lados do corpo, né? Essa lateralidade, ok? Então, vocês podem colocar isso nas brincadeiras de você, brincando. Macaco disse para levantar... vou usar o mesmo argumento, porque agora eu tô um pouco sem ideias, tá? Mas eu tenho certeza que na casa de vocês vão readaptar essa brincadeira de uma maneira mais legal. O mestre mandou, por exemplo, pegar um lápis com a mão direita. Ou mandou levantar a perna esquerda. E por aí vai. Assim vocês vão assimilando a ideia de esquerdo e direito, ok? Problema não é problema. Imagine que na hora do recreio, você e sua turma decidem jogar uma partida de futebol. Uma criança de outra turma pede para brincar de futebol com você, mas o time já está completo. Como você resolveria essa situação? E agora? Uma criança está lá querendo brincar com vocês. Só que o time de futebol já está completo. Mas tadinho, ela vai ficar tão triste se ela não poder brincar, se ela ficar fora da brincadeira, né? O que você faria para resolver essa situação? Para que essa criança não ficasse triste? Você tem aí alguma ideia? Sim? Então converse aí com o papai, com a mamãe, com quem estiver perto de você. Fale com ele o que você faria no lugar, nesse momento. Ok? Chegamos ao fim, né, de mais uma aula de matemática. Agradeço imensamente a atenção de vocês, o carinho de vocês, tá? Eu tenho certeza que vocês estão conseguindo fazer as atividades, né? Vocês são meninos muito espertos, né? Esse período que eu passei com vocês, eu já percebi que essa turminha é nota 10, que vocês estão brilhando nessas atividades, tá bom? Mas qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato com a gente, tá bom? E na próxima aula a gente vai voltar fazendo uma correção. Por enquanto eu vou deixar vocês aí, ó, pensando, refletindo e tentando fazer sozinho. Na próxima aula a gente volta corrigindo, tá bom, meus amores? Beijo pra vocês. Amo cada um de vocês, tá bom? Tchau, tchau.